Cinema brasileiro é ruim. Pense nos 3 maiores diretores do Brasil nas últimas décadas: Walter Salles, Kleber Mendonça Filho, José Padilha. O que todos eles têm em comum? Se você pensou em dinheiro, você pensou bem. Walter Salles, cujo seu último filme rendeu o primeiro Oscar para o Brasil, é membro de uma das famílias mais ricas do país. Com um patrimônio de cerca de 4 bilhões de dólares, a história da família Salles remonta aos tempos de colonização, onde a sua família era dona de escravos e de muitas propriedades. Seu pai foi um importante embaixador durante a ditadura militar, e segundo o próprio Walter Salles, eles frequentavam a casa da família Paiva, representada em seu filme Ainda Estou Aqui. Mas sua fortuna não vem somente desse passado e do cinema. A família Salles é dona do Banco Itaú, o maior banco do Brasil e da América Latina, responsável pelo financiamento de diversos filmes, o que faz seus filmes serem conhecidos nacionalmente e ganharem diversos prêmios. José Padilha, diretor de Tropa de Elite e Robocop, é simplesmente neto de um presidente do Flamengo, e Kleber Mendonça Filho vem de uma família abastada de Recife, chegando inclusive a morar no exterior entre os 13 e 18 anos, enquanto a sua mãe fazia um doutorado em Londres. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê do nosso cinema não ser valorizado, e como você foi ensinado a odiar o nosso cinema. Eu não. Se alguém te falar. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos. Nos últimos 25 anos, o cinema brasileiro praticamente subiu de patamar em comparação com as décadas anteriores, saindo do cinema marginal e da estética da fome ao Oscar 2025, tornando Ainda Estou Aqui apenas o 6º filme latino-americano a ganhar um Oscar. Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Bacurau, Ainda Estou Aqui e Agente Secreto. Todos grandes sucessos de público e crítica, que levaram milhares de pessoas ao cinema. Mas por qual motivo o estigma de ruim ainda assombra o nosso cinema? Para entendermos isso, precisamos voltar para o passado, mais precisamente em 1897. Era uma época conhecida como Belle Époque, onde o progresso social e o crescimento econômico conviviam com inovações e avanços científicos surpreendentes. Foi nesse contexto, num país europeu chamado França, que 2 inventores criaram o cinematógrafo, uma invenção completamente única até mesmo para a época, onde imagens se moviam quase de forma mágica e surreal. Aquela invenção mudaria o mundo do entretenimento para todo sempre, e as pessoas ainda não sabiam disso. Não muito tempo depois, a ideia de fazer filmes já havia se popularizado por basicamente toda a Europa e a América. Em 1896, em uma sala exclusiva na rua Ouvidor, no Rio de Janeiro, eram exibidos 7 filmes curtos de cerca de 1 minuto cada, retratando coisas cotidianas do dia a dia europeu. E a partir daqui, a coisa começa a ficar cada vez mais confusa. Não se sabe ao certo qual foi o primeiro filme brasileiro. Alguns candidatos são Chegada ao Trem de Petrópolis, Ancoradouro de Pescadores na Baía de Guanabara e Bailado de Criança no Colégio no Andaraí, todos datados do ano de 1897. Nas décadas seguintes, o cinema brasileiro continuaria a evoluir da sua forma, mas com sérias dificuldades, sem mecanismos de fomento à indústria criativa e políticas que garantissem espaço nos cinemas. A maioria dos filmes brasileiros ficavam limitados a um pequeno grupo de pessoas, muitas vezes nem sendo lançados nos cinemas. Já em 1911, empresários norte-americanos visitaram Rio de Janeiro para sondar o mercado cinematográfico brasileiro, e logo abriram o Cinema Avenida para exibir exclusivamente filmes da Vitagraph. Com a Primeira Guerra Mundial, a produção europeia se enfraquece e os Estados Unidos passam através de Hollywood a controlar o mercado internacional, monopolizando a indústria cinematográfica por décadas. Nesse período, revistas de cinema que circulavam pelo Brasil popularizavam o mito hollywoodiano, criando uma imagem quase
fase idealizada de Hollywood e do sonho americano. Filmes desse período, como Tempos Modernos, mostravam o glamour da vida no capitalismo norte-americano, com pessoas vencendo na vida e constituindo famílias. Isso se intensificaria nos anos seguintes, quando acordos alfandegários entre os Estados Unidos e o Brasil isentaria por completo filmes norte-americanos de impostos, o que criou uma competição desleal entre a indústria brasileira de cinema e a indústria norte-americana, e reforçou uma imagem no público brasileiro de otimismo e fama em relação à vida nos Estados Unidos. Essa completa isenção de impostos nos filmes norte-americanos faria com que, em 1942, dos 409 filmes lançados no país, apenas um era de fato brasileiro, uma desigualdade alarmante. Em 1932, é criada pelo presidente Getúlio Vargas a primeira lei de incentivo cultural à indústria brasileira, mas limitada a apenas produção de cinejornais. Nesse período, como parte da campanha da boa vizinhança e do ideal nacionalista propagado por Getúlio, são feitos diversos filmes musicais exaltando a cultura brasileira, como Bonequinha de Seda, Alô Alô Brasil e Alô Alô Carnaval. Enquanto passava suas férias no Rio de Janeiro, Walt Disney, inspirado no músico José do Patrocínio de Oliveira, criou o Zé Carioca, um papagaio oriundo do Rio de Janeiro, malandro, bem vestido, mas muito sagaz, que convivia com Pato Donald e seus amigos. A política da boa vizinhança, apesar de sua curta duração, deixaria uma marca profunda na sociedade brasileira, modificando hábitos alimentares, sociais e até mesmo culturais, moldando uma nova mentalidade na população brasileira, com comidas tipicamente norte-americanas como hambúrgueres, milkshakes e refrigerantes se tornando rapidamente comuns entre a população como um símbolo do capitalismo estadunidense e do poder de compra. O que se viu com o fim da política da boa vizinhança foi o início de uma nascente indústria cinematográfica genuinamente brasileira. Em 1949, é criada no estado de São Paulo a Companhia de Cinema Vera Cruz, fundada por Franco Zampari e sediada em São Bernardo do Campo. A produtora se mostrou um verdadeiro marco para a indústria de cinema brasileira e representou uma mudança brusca em relação a como eram feitos os filmes no Brasil. Junto com a Atlântida e a Cinearte, essas três empresas produziram alguns dos filmes mais clássicos do cinema brasileiro. O Cangaceiro, filme da Vera Cruz de 1953, dirigido por Lima Barreto, foi o primeiro filme brasileiro a receber um prêmio Cannes. Seu roteiro simples, mas muito rico, acompanha um grupo de cangaceiros liderado por Teodoro em uma história de amor e vingança, abordando temas como a violência no cangaço, a ambiguidade moral dos personagens e a normalização da brutalidade no sertão. Mas o verdadeiro destaque do filme está em sua fotografia. O uso expressivo e inteligente do semiárido, aliado a planos abertos que enfatizam o calor e a aridez da paisagem, fez com que o Cangaceiro fosse frequentemente chamado de western brasileiro. Cara, algumas cenas desse filme são simplesmente magníficas. Cara, olhem essa cena aqui e me digam se ela não merecia um quadro. Mano, ela é simplesmente linda, olha isso, véi. Com boatos de que até John F. Kennedy gostava do filme. E aqui nesse período nasce um dos gêneros mais populares do cinema brasileiro, a comédia. Entre os anos de 1940 e 1950, o cinema brasileiro foi amplamente dominado por esse gênero. As chanchadas eram filmes musicais e cômicos, muitas vezes satíricos que dialogavam diretamente com o cotidiano popular, o rádio e o carnaval. Embora frequentemente desprezados pela crítica, essas produções eram um enorme sucesso de público, lotando salas de cinema inteiras por todo o país. A Atlântida Cinematográfica foi a principal representante desse estilo, revelando grandes nomes como Oscarito, Grande Otelo, Eliana, Dercy Gonçalves, dentre muitos outros. As chanchadas mostravam que mesmo com limitações técnicas, o cinema brasileiro sabia dialogar com seu público. Mas a partir dos anos 1950, com a ascensão da televisão, o cinema brasileiro começou a enfrentar uma crise profunda. O público gradualmente migrou para a TV, e muitos atores, diretores e roteiristas passaram a trabalhar no novo meio, que oferecia uma maior estabilidade financeira.
Somados a isso, problemas estruturais como a falta de distribuição, dependência de capital privado, custos elevados de produção e a ausência de políticas públicas consistentes fizeram com que o setor cinematográfico fosse muito prejudicado. A Vera Cruz, símbolo do cinema brasileiro nos anos 50, não conseguiu se sustentar economicamente e encerrou suas atividades apenas 5 anos após a sua fundação. Já a Atlântida resistiu um pouco mais, mas também fechou as portas em 1962, marcando o fim da era das chanchadas. Do colapso desse modelo industrial e popular, surgiria um dos movimentos mais importantes da história cultural brasileira, o cinema novo. O cinema novo nasce com um princípio claro e declarado: denunciar as mazelas sociais do Brasil, a pobreza, a desigualdade, a fome, a violência e o subdesenvolvimento. Em oposição direta ao cinema hollywoodiano, repleto de glamour e narrativas escapistas, o cinema novo buscava um cinema crítico, político e autoral. Inspirado fortemente pelo neorrealismo italiano e por correntes de esquerda do cinema europeu, os filmes do cinema novo adotavam uma estética crua e realista. Era comum o uso de atores não profissionais, locações reais, orçamentos reduzidos e uma linguagem quase documental. Tudo isso para transmitir uma sensação de urgência e autenticidade. Muito mais do que entretenimento, o cinema novo servia como uma ferramenta de conscientização, resumida na famosa frase de Glauber Rocha: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Filmes como Terra em Transe abordavam temas onde a precariedade técnica, os cortes secos, a atuação não naturalista e a narrativa fragmentada deixavam de ser limitações e passavam a ser escolhas técnicas. No decorrer da década de 1960, com o endurecimento da censura imposta pela ditadura militar, o cinema novo foi sendo gradualmente sufocado. Suas propostas estéticas e políticas passaram a encontrar cada vez menos espaço, até que no final dos anos 60, o movimento acabou se fragmentando. Desse processo surgiram o chamado cinema marginal e as pornochanchadas, produções de baixíssimo orçamento, realizadas de forma quase artesanal e em locações extremamente precárias, muitas vezes à margem de qualquer estrutura profissional, aonde o cinema convivia com a miséria, a informalidade e personagens socialmente excluídos como prostitutas. Tá, agora que você já entendeu um pouco da história e dos problemas do cinema brasileiro, a questão que fica é: por que ele é tão odiado por uns e amado por outros? E como ele é financiado hoje? Bom, as raízes para a aversão por parte das pessoas ao cinema brasileiro é muito mais ligada à formação cultural do Brasil. O Brasil foi criado com base na influência de diversos povos, desde europeus até africanos, o que dificultou a criação de uma unidade nacional. Durante o período colonial, não existiam universidades no Brasil, nem centros de artes abertos ao grande público e nem escritores de destaque nesse período. Tudo isso originou o que Nelson Rodrigues chamava de síndrome de vira-lata, um Narciso às avessas. Por ser um povo extremamente miscigenado, o povo brasileiro sempre se viu como um povo degenerado. E a partir do século XIX, as oligarquias brasileiras começaram a europeizar o Brasil em todos os sentidos, copiando a arquitetura parisiense no modo de se vestir e até mesmo incentivando a imigração de pessoas brancas para o nosso território a fim de embranquecer a população. Tudo isso criou uma cultura nas pessoas de acharem que tudo que é produzido no Brasil é ruim e tudo que vem de fora é bom, mesmo tendo escritores, músicos e personalidades incríveis ao longo de sua rica história cultural. E isso se refletiu para o cinema. O cinema e a arte sempre foram usados como forma de criticar o ambiente político que a sociedade estava inserida. Desde Guernica de Picasso criticando a ditadura franquista, ao MPB criticando a ditadura militar. No Brasil, o cinema desde sua era clássica com o cinema novo eram usados à exaustão para denunciar os males que prejudicavam a sociedade, como a pobreza e o coronelismo. E isso criou uma sensação de inferioridade em relação ao escapismo e glamour do cinema europeu e americano. Mas vem cá,
Você conhece esse cara aqui? É Martin Scorsese, um dos maiores diretores hollywoodianos. Esse aqui é Francis Ford Coppola, simplesmente o diretor de O Poderoso Chefão e Apocalipse Now. E esse aqui é Ryan Coogler. Sabe o que todos eles têm em comum? A profunda admiração pelo cinema brasileiro. Mas isso está mudando. O Brasil está sendo novamente comentado graças à indicação ao Globo de Ouro e ao Oscar por Agente Secreto. A indústria cultural hoje já emprega mais pessoas do que a indústria automobilística, e o número de pessoas que assistem a filmes brasileiros está voltando aos patamares de antes da pandemia. Mas tá, como o cinema brasileiro é financiado hoje? Antes é importante esclarecer algo. Apesar de ser amplamente comentada e ser usado como uma espécie de insulto, a Lei Rouanet não financia filmes e não tem como objetivo financiar longas-metragens. A Lei Rouanet foi criada em 1991 por Sérgio Paulo Rouanet, e ela tem como objetivo financiar via renúncia fiscal coisas como shows, festivais e preservações culturais, tendo captado só em 2025 quase 4 bilhões de reais. Hoje, além de parcerias com instituições públicas como a Petrobras e o BNDES, existe a Ancine e o FSA como forma de financiamentos. O FSA funciona assim: o Condecine, que é o imposto sobre distribuidoras, canais e streams, arrecada dinheiro desses setores. Esse dinheiro é reinvestido no FSA, que por sua vez é investido em projetos que por sua vez são escolhidos com base em editais e critérios rigorosos que muitas vezes são burocráticos e lentos. Se o projeto é aprovado, o FSA financia a distribuição e o marketing da obra. Se o filme for um sucesso, como no caso dos 3 filmes do Minha Mãe é uma Peça e do Tropa de Elite 2, o dinheiro é usado para reinvestir no FSA. Se o filme fracassar, o fundo assume o prejuízo. De forma curta e direta, hoje os maiores desafios do cinema brasileiro são falta de investimentos em divulgações, falta de espaço nos cinemas e talvez o pior de todos, falta de consumidores. Esse tópico é o que mais prejudica o nosso cinema, porque em uma sociedade crescida assistindo a obras hollywoodianas e injetada com muita cultura americanizada, as pessoas não irão assistir a obras nacionais se não tiverem um empurrãozinho. Isso significa menos pessoas trabalhando e conhecendo obras brasileiras, o que faz com que a cultura brasileira não chegue em todos, angariando mais preconceitos e senso de inferioridade, o que faz com que apenas uma parcela da população consuma e produza audiovisual brasileiro, tornando a cultura brasileira algo cada vez mais elitizado. Bom, e para finalizar o vídeo, eu irei indicar para vocês 5 filmes brasileiros que pouquíssima gente fala e que não são os filmes famosos que todo mundo já fala, como Tropa de Elite, Cidade de Deus e assim por diante. Começando simplesmente por um dos meus filmes brasileiros favoritos, que é Dois Coelhos. Com uma narrativa não linear e uma direção dinâmica inspirada em videoclipes, o filme conta a história de Edgar, uma pessoa comum que, cansado de tudo, resolve fazer um plano que coloca em rota de coalizão políticos corruptos e criminosos, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Simplesmente magnífico e com um plot twist incrível. O Homem que Copiava. Um filme sobre André, um personagem que tenta levar a vida como pode, mas que se apaixona por uma mulher, Silvia, que é sua vizinha, que ele observa de binóculos. Ele então organiza um plano que envolve imprimir dinheiro para tentar conquistá-la. Esse filme é fantástico e mistura narração em off com crime, romance, com forte inspiração shakespeariana, com forte inspiração no filme Janela Indiscreta e com uma grande revelação no final. O Lobo Atrás da Porta. Baseado vagamente em uma história real, nós acompanhamos as perspectivas de um grupo de pessoas sobre um brutal assassinato. Mas a questão que fica é, o quanto esses relatos são confiáveis? É um filmaço pouquíssimo comentado e que possui um final que vai te deixar pensando por dias. Oeste Outra Vez. Esse aqui saiu ano passado e vale muito a pena para quem gosta de filmes de faroeste. É um estudo sobre a masculinidade frágil e mostra o início de uma rivalidade entre 2 homens após serem abandonados pela mesma mulher. O filme se passa em Goiás, fora do eixo Rio-São Paulo, e mostra como a masculinidade frágil pode estragar vidas. Por fim, uma ficção científica. Uma história de amor e fúria conta a história de amor de Janaína e um índio imortal que atravessa os séculos. Nela, o índio imortal é obrigado a ressuscitar e reviver seu amor por Janaína todas as vezes que eles morrem, passando pela colônia, império, ditadura e até mesmo um Rio de Janeiro distópico onde a água foi privatizada e é um item de luxo da elite carioca. Esses são apenas alguns filmes brasileiros que são muito subestimados e que deveriam ser mais conhecidos pela população. E vocês, quais filmes brasileiros vocês acham subestimados e que deveriam ser mais conhecidos pela população? Comenta aqui nos comentários e se inscreva no canal.